Sejam todos muito bem-vindos, você está no Não Complicast. Eu sou o Jader Souza, um dos idealizadores do portal Não Complica Saúde. O portal Não Complica Saúde é uma plataforma de cursos voltados 100% para a área da saúde, e aqui a gente conta com cursos sem enrolação. Nós temos um propósito muito claro aqui na Não Complica. A gente entrega aquilo que as pessoas não te entregam com valor justo, com um tempo adequado, cursos objetivos e práticos que você consegue aplicar no dia a dia da tua clínica. Lá você vai encontrar cursos voltados para gestão, atendimento de excelência, e agora nós estamos inovando e colocando cursos de técnicas cirúrgicas, práticas clínicas. Então, vai aparecer um QR Code aqui na tela, acesse o nosso portal que o cadastro é gratuito. Você vai ter acesso já a alguns conteúdos liberados para você conhecer a nossa plataforma, até alguns cursos gratuitos. Clica leia esse QR Code ou acesse portalnc.academy.com.br, que é a nossa plataforma, e aproveite. Tem um material muito rico lá e eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de vocês, que é o nosso propósito, fazer a diferença na vida das pessoas. Para que isso tudo aconteça, nós temos alguns parceiros. Então, um dos parceiros que está com a gente desde o começo é a Capim. A Capim é um software voltado para as clínicas, mas é um software que cuida da agenda, que cuida das respostas e o WhatsApp. Não é só isso. A Capim, ela é uma ferramenta que foca na jornada do paciente, desde o início até o final. Então, está com um problema da agenda, a Capim organiza, tem resposta automática, tem apoio de inteligência artificial, você consegue oferecer financiamento de cirurgias para o teu paciente, então isso aumenta a tua receita, aumenta a tua conversão, tem maquineta de cartão, então aqui também está o QR Code desse lado, faça a leitura, veja lá no site da Capim o que mais que eles têm para oferecer, porque é uma infinidade de coisas, é um software muito completo e vou te dizer, bem acessível, tá? Então, acesse a Capim, tem uma parceria com a Não Complica, 50% de desconto na mensalidade, não tem como perder. Então, se tua clínica está com problema de agenda, cancelamento em cima da hora, dificuldade de organizar exame de imagem, tudo, é Capim, tá? Clica aqui, acessa, pega esse desconto aí antes que acabe, tá bom? Outra parceria que a Não Complica conquistou, né, a gente vai ter alguns cursos, algumas palestras que vão ser realizadas na Associação Brasileira de Odontologia, a ABO Paraná. Então, no dia 26, o Luiz Eduardo, que é um dos nossos fundadores aqui da Não Complica, ele vai dar uma palestra sobre busca, prospecção e retenção de pacientes. Então, acesse esse QR Code aqui, acesse o Instagram da ABO Paraná, faça lá a tua inscrição nesse curso, porque é muito legal, você vai conhecer o modo esse modo de passar essa informação da Não Complica, que é um modo muito prático, como eu disse para vocês no início, dia 26/5, não percam essa palestra, tá? Bom, estamos aqui, é uma honra imensa para nós, trouxemos hoje uma profissional, foi difícil trazer ela, viu, porque a agenda concorridíssima, né? A gente vai contar um pouquinho o que está acontecendo, o que ela está fazendo aqui conosco. Doutora Gleice Vantoski, ela é cirurgia bucomaxilofacial, ela é mestre em estomatologia, doutora? Cirurgia E bucomaxilo. cirurgia bucomaxilo e doutora Estomatologia. estomatologia, muito bem. Eu vi que estudou no Rio Grande do Sul. Então, assim, ó, não vou falar o currículo dela inteiro, porque senão nós precisávamos de umas 4 horas de podcast. Mas tem uma entrevista que ela deu no canal parceiro aqui do Não Complicast, que é a Na Face Pod. Então, acesse aqui, ó, o link no YouTube da entrevista que a doutora deu. Foi mais de uma entrevista, muito legal a história dela, contando começo de carreira, contando da caminhada na faculdade e tudo mais. Eu já assisti, né? Eu assisto sempre lá. Então, acesse aqui, conheça a história da doutora. E muito bem-vinda, doutora Gleice, ao Não Complicast e ao portal Não Complica. O prazer é todo meu, Jader, estar aqui com vocês, grandes parceiros na Face Pod, Não Complica, Sim. Cash. Vocês são referência no trabalho, na prospecção, no engajamento e na dedicação aos profissionais. Muito obrigada por estar me recebendo aqui hoje. Imagina, o prazer é todo nosso. Que isso. E, doutora, hoje a gente vai bater um papo sobre o tema que é de um dos seus cursos, né? Que é a enxertia na cirurgia ortognática, né? Então, é um assunto bem específico para quem está entrando nessa área, para quem está pensando no que vai fazer no futuro como especialização, para quem está passando por problemas, né? A gente vai falar muito sobre isso. E como a enxertia específica na cirurgia ortognática, o que é cirurgia ortognática, doutora Gleice? O que é cirurgia ortognática? Cirurgia ortognática é cirurgia para a correção das deformidades faciais. O que é deformidade facial, Jader? É mais fácil explicar
pelos sintomas do paciente. Você que está me ouvindo aqui, que ronca, tem papadinho, queixinho para trás, o queixo emenda com o pescoço. Essa é a cirurgia ortognática, é o procedimento mais indicado para a liberação de vias aéreas. É o procedimento ouro na literatura para a correção de apneia do sono e roncopatia. Ou seja, não é só estética. Não, assimetrias da face. Ou Cássio, goleiro do Corinthians. Ah, esse é um ótimo exemplo, né? Um ótimo exemplo. Com certeza. Então, ela é uma cirurgia de reconstrução óssea. Reconstrução, reposicionamento ósseo. Ah, perfeito. Reposicionamento ósseo. Perfeito. E de onde que vem essa necessidade de usar enxerto? Porque o enxerto vou até pedir para a doutora falar assim, o que é um enxerto? O enxerto ósseo é uma aposição, é colocar um bloco que pode ser obtido através do próprio paciente, de áreas doadoras no segundo sítio cirúrgico, de um biomaterial, por exemplo, osso bovino liofilizado com toda a segurança e altíssima tecnologia, osso de banco de ossos. E existem ossos sintéticos, existe hoje uma gama de materiais, de produtos disponíveis no mercado e que trazem uma proposta diferente e uma aplicabilidade muito específica para cada caso. Entendi. E voltando ali um pouquinho na ortognática, os pacientes que precisam desse tipo de cirurgia, então a doutora deu o exemplo do goleiro Cássio ali, então ele tem o queixo avantajado, né? A gente conhece como prognatismo, né? Prognatismo. Que outros tipos de pacientes que existem? Copa do Mundo, Vini Júnior. Ah, ele tem isso? Vini Júnior tem excesso vertical da maxila, Ronaldinho Gaúcho, o bruxo. Entendi. Muitas pessoas apresentam deformidades faciais, algumas mascaradas com procedimentos de harmonização orofacial, cirurgias que não foram bem indicadas, por exemplo, rinoplastia em paciente birretrognato. O que é isso? Maxila e mandíbula posicionadas muito para trás, o nariz fica muito proeminente na face. Sim. Mas esses pacientes são aqueles que têm muito déficit respiratório, não respira pelo nariz, via aérea posterior constricta, ronca. Então, para explicar a deformidade facial, a indicação da cirurgia ortognática, é muito fácil entender o que o paciente se queixa. Entendi. É muito fácil entender as necessidades daquele paciente, falta de contorno na face, o rosto torto. Entendi. Então, pacientes que a deformidade, ela engloba toda essa avaliação muito individualizada e muito própria e muito específica de cada paciente, e existem deformidades muito próprias de uma origem específica. Por exemplo, o paciente afrodescendente tem um tipo de deformidade muito específica, o paciente europeu tem outras necessidades, mas a deformidade, estima-se que 30% da população apresenta algum tipo de deformidade facial. Claro que nem todos têm indicação de cirurgia. E eu diria, Jader, hoje que quase metade da população teria indicação de algum procedimento para correção de deformidade facial. Nossa, é bastante, hein? Muito. Então, para as pessoas que estão nos assistindo, que podem ser até pacientes, esses exemplos que a doutora deu, Vini Júnior, aí vamos falar porque são famosos, né? Fica fácil de lembrar da face deles. Eles não fizeram nenhum tipo de procedimento para corrigir. Nenhum tipo de procedimento, até porque tem direito de imagem, possivelmente a cirurgia ortognática ela é um procedimento hospitalar, uma cirurgia feita com anestesia geral e que requer um tempo de repouso, e esportes com bola ou impacto como luta são os dois únicos atividades físicas que são muito restritas por conta de impacto direto no rosto e poder fazer um deslocamento daquela cirurgia. Entendi. Então, eles estão contraindicados no primeiro e segundo ano. Portanto, os jogadores de elite, de performance, não tem como ficar parado no auge da carreira, 1 ano, 2, para fazer esse tipo de intervenção. Sim. Né? Eu vejo, a gente que é dessa área, né, da saúde, a gente vê na rua, assim, a pessoa e fala, nossa, essa pessoa precisava tanto de uma ortognática, por que será que ela não foi atrás? Ou por que será que ela não fez ainda? Será que os profissionais não indicam tão bem, assim, né? Porque existe ainda 2 situações, infelizmente. A cirurgia ortognática ela era um procedimento com altíssima morbidade, até
pouco tempo atrás. Era um procedimento muito invasivo e debilitava muito o paciente. Hoje, os meus pacientes com 14 dias estão trabalhando. Só 14 dias? 14 dias. Puxa vida. 30 dias estão na Muito academia. rápido, muito rápido. Vida normal. O nosso objetivo, eu tenho uma equipe muito boa que me acompanha, e eu sou muito grata a essas pessoas. E o nosso objetivo é devolver esse paciente para a vida normal o mais rápido possível. E a outra questão também é a informação. Infelizmente, a grande maioria das pessoas ainda desconhece a indicação da cirurgia ortognática. Sim. O que preocupa, né? Porque a gente identifica a questão estética, é muito fácil. Mas o que me preocupa é, Vini Júnior não pode ter um problema de respiração? Tem, com certeza. E tem. E ele é um atleta de alto nível. De repente, uma cirurgia dessa seria até para aumentar o nível dele de esporte? Ou será que não tanto Atleta assim? de alta performance, aí você vai ter que entender a contrapartida, porque ele vai ter que diminuir treino. Durante um bom tempo, né? Durante muito tempo, e hoje isso é fora de questão. E outra, para as pessoas que são famosas, existe um direito de imagem, Sim. do qual você não pode alterar a revelia, a sua imagem. Então, em jogadores e pessoas famosas, há que se cuidar um pouco nos procedimentos que são ofertados. Entendi. Então, não é 14 dias, é para a pessoa ficar bem no sentido, assim, trabalhos administrativos. Vida da rotina normal. Agora, praticar esporte, aí é mais complicado, né? Eu tenho um paciente maratonista que com 15 dias correu 21 quilômetros e 30 dias estava fazendo maratona. Mas isso é porque ele já treinava antes, era a condição dele. E corrida, teoricamente, eu não tenho nenhum tipo de contraindicação. Agora, esportes que possam, o paciente ele pode levar uma bolada no rosto e aí deslocar todo um trabalho, né? Comprometer essa fixação óssea. Sim. Doutora, entrando no assunto dos enxertos ali, eles têm um protocolo de indicação? Não. Não tem? Não tem. Puxa. Não tem, Jader, e essa é uma das razões pelas quais eu vim aqui, a gente escolheu esse tema. Tá. No intuito, em parceria com empresas, com o apoio do Colégio Brasileiro, de tentar trazer algum tipo de padronização do que é aceitável e de quando deve ser utilizado o material de enxertia em benefício do paciente. Então, o interesse, você profissional que está nos assistindo aqui, o interesse sempre tem que predominar pelo bem-estar do paciente. Entendi. Por que eu perguntei do protocolo? Porque a doutora falou de uma recuperação rápida. Então, o uso adequado do enxerto, ele pode favorecer essa recuperação mais rápida, né? Ele favorece, o enxerto ele te traz estabilidade. Então, no início, ele não vai mudar tanto, ele não vai favorecer essa minha recuperação. Agora, o paciente que precisava de um enxerto e não foi utilizado, são aqueles pacientes que você perde projeção de maxila, que a gente fez um avanço muito grande, por exemplo. Eu sempre perco um pouco de resultado quando não é enxertado adequadamente. Entende? Entendi. Tem uma retração muscular. São aqueles pacientes que perdem exposição de dente, de sorriso, por conta realmente de uma sobrecarga nas placas e parafusos. Lembra, placa e parafuso é metálico, é de titânio, ok, é o material mais puro que tem, mais biocompatível, né? Mas existem falhas mecânicas, tem poros na liga, né? Tem traços de fragilidade, se você colocar no microscópio, que podem induzir a fratura em um movimento muito... que não seja favorável, que tenha pouco contato ósseo remanescente, a sobrecarga na placa é muito grande e pode propiciar uma fratura. Então, a doutora poderia dizer que começa aí a decisão de utilizar ou não o enxerto. Absolutamente. Com grandes avanços. Grandes avanços, grandes reposicionamentos. E quando eu falo grande, na face é 5 milímetros. Nossa, entendi. É bem pequeno, né? O limiar, ele é muito tênue. Eu uso sempre, não uso já. Não uso. A questão é o bom senso, realmente. Não existe indicação para todos os pacientes. Mas movimentos da maxila, da parte de cima, superiores a 5, 6 milímetros e principalmente os reposicionamentos inferiores da maxila, ou seja, se perde contato de osso remanescente, estes são os pacientes com indicação clássica de enxertia. Entendi. Perfeito. E dá para saber antes do procedimento? É necessário. É necessário. Então, planejamento... Veja, o planejamento ele é tão preciso que eu consigo medir o gap residual.
Tá. Eu consigo planejar que tipo de material de enxertia mais adequado vai se adaptar àquele defeito ósseo especificamente. Na hora da cirurgia, nada se muda mais. O bom profissional, ele já conseguiu antecipar tudo isso Chega preparado. e já está preparado. Sim. No momento da cirurgia, é transcrição absoluta do que foi planejado antes. Nada se muda mais. Interessante. Isso é muito importante saber, né? Porque um bom planejamento em tudo, em todas as áreas, ele vai trazer um bom resultado, né? Então até porque tem burocracias, né, doutora? Para pedir isso, para liberar. E quais exames que são indispensáveis para se chegar nessa conclusão? Os primeiros exames que os meus pacientes, quando eles chegam no consultório, eles fazem uma documentação ortodôntica, que é aquele exame de dentista para aparelho dos dentes, sabe? Sei. Bem simplificado. Uhum. Uma tomografia de face. E aí, a depender dos sintomas, eu posso pedir uma ressonância da articulação temporomandibular para avaliar tecidos moles. A ressonância, essa é a diferença. A tomografia é para avaliação óssea. Tá. E ressonância magnética é a avaliação de tecido mole. E os pacientes que têm uma assimetria na face, esses requerem um pouquinho mais de atenção, porque uma assimetria, ela pode sugerir uma patologia de cabeça de mandíbula ativa ou não. Entendi. E a doutora falando assim, dá pra ver que tem muita tecnologia envolvida, né? Absolutamente. Tecnologia tem ajudado vocês? 100%. Total. IA Usa entrou bastante. muito. É muito óbvio que a IA ela nunca vai conseguir substituir a sensibilidade e a empatia do profissional para entendimento da expectativa do paciente e aplicabilidade dentro do planejamento. E esse é o grande diferencial. Então, os softwares, a IA, eles vão colocar todas as pessoas dentro de uma mediana, dentro de uma média. E o que vai te diferenciar enquanto profissional de elite é realmente essa diferenciação do teu trabalho. O que pode acontecer se for feito um mau planejamento? O resultado do paciente vai estar completamente aquém do que ele espera. O paciente ele tem uma prospecção, ele se imagina de alguma forma. Alguns têm uma exigência estética maior, outros menores, mas você há de convir comigo, Jader, que ninguém entra numa cirurgia dessa para sair pior do que começou o diagnóstico. Então, existe sim uma demanda estética. Lembrando que é uma cirurgia de cunho funcional. A correção funcional, ela é soberana. É o primeiro objetivo Tanto principal. que é um procedimento liberado e regulamentado pela Agência Nacional de Saúde. Perfeito. Entendi. Então, é bom a gente falar isso porque os pacientes vão assistir isso. Então, quando for procurar um profissional, ele tem que procurar um profissional que faça o planejamento adequado. A doutora acabou de explicar como é feito esse planejamento, né? Então, é muito legal isso. E, a doutora Gleice, como a doutora decide qual enxerto vai utilizar? Sim, A depender do gap. A depender do gap. Da estabilidade do perfil do paciente. Paciente bruxômano, tem que entrar associação de bloco com material biomaterial. Particularmente, eu uso muito na minha rotina o bloco de bovino enriquecido de colágeno. Pode falar marca? Pode falar marca. É que, na verdade, assim, existem várias marcas no mercado. Mas hoje a marca que me traz mais segurança e estabilidade é a Geistlich. Certo. É um produto importado, né? É um produto importado, uma empresa centenária no mercado, líder, e eles têm esse respaldo técnico para me assegurar que eu vou conseguir resultados mais satisfatórios e mais precisos utilizando o material deles com muita pesquisa, muito discernimento científico e muita propriedade. Assistindo a aula da doutora ali, deu para ver que tem outros tipos de enxertos, né? Até a doutora comentou aqui no começo. Assim, tem diferença na aplicação do enxerto. Por exemplo, né? A ortognática tem esses dois objetivos, mas ela tem também um impacto estético. A doutora mencionou. O tipo de enxerto, ele afeta a parte estética? Afeta no sentido de que se eu deixar de executar um movimento que, por exemplo, o paciente não expõe dente no sorriso, eu teria que reposicionar 5, 6 milímetros para baixo essa maxila. E eu não vou fazer isso porque eu não tenho disponibilidade de enxerto, aí sim a estética desse paciente está sendo comprometida, mas por conta de um possível planejamento meu. Existem áreas doadoras
existem blocos, existem muitas opções hoje de material de enxertia. Entendi. Eu te pergunto isso porque numa situação em que você pede uma coisa, mas te autoriza a outra, e aí, mas aquilo não... Aí é comprometimento de resultado, estabilidade a longo prazo, processos infecciosos, como eu falei na aula, de repetição, Sim. pseudoartrose da maxila, da mandíbula. Esse enxerto que a doutora falou, ele é bovino. Bovino. Origem bovina liofilizada, então não tem proteína animal, não tem risco de contaminação, não tem nenhuma possibilidade de transmissão de doença ou incompatibilidade ou rejeição que seja. Sim, ele é 100%. 100% seguro. Eu vou fazer uma pergunta polêmica. A gente ouve falar que o enxerto autógeno é o padrão ouro. É verdade? É. É verdade. E vamos lá, o que é enxerto autógeno? É removido da própria pessoa. E removido Então, aonde? Tem planejamentos que eu consigo tirar, por exemplo, como eu mostrei na aula, consigo tirar uma faixinha do mento. O mento está muito comprido, muito largo na face. Tira do próprio queixo Tira do do paciente? próprio queixo do paciente. Tiro da osteotomia da mandíbula, quando é recuo da mandíbula. Né? Eu consigo tirar de áreas doadoras no sítio cirúrgico mesmo, no mesmo momento. Entendi. Mas deformidades grandes, elas não me permitem isso. Porque você precisa de mais material, mais enxerto. Eu não tenho, porque o planejamento normalmente é avanço maxilomandibular, e onde é um avanço de mandíbula, eu não posso tirar enxerto e aumentar esse gap, eu fragilizo a mandíbula em detrimento da maxila, eu não posso fazer isso para o paciente. Eu tenho que trazer soluções e previsibilidade, não possibilidade de criar mais algum tipo de problema. Entendo. Então, o autógeno realmente, em termos de É o qualidade, padrão ouro. Sim. O problema é que nem sempre consegue se aplicar. E quando eu não consigo da área doadora, que é intrabucal, Sim. tem que se pensar em área extra, por exemplo, crista ilíaca e calota craniana. Calota, baixa aceitação, ninguém aceita tirar osso da cabeça para enxertar na face. E a crista ilíaca é uma ótima fonte doadora, entretanto, causa muita morbidade, o paciente fica com dificuldade de locomoção por muito tempo. Deve sentir dor também, né? A depender de quem tira o enxerto, quem remove, realmente sim. E doutora, existem profissionais que não utilizam enxerto? Porque assim, conversando, a gente vai vendo que a opção, a doutora já me explicou, quem decide é o profissional. Sim. Mas se o caso pede a indicação, o caso pede enxertia, tem um profissional que mesmo assim ele deixa passar sem? Muitos. E por quê? Esse é um trabalho lento e gradual que nós temos feito junto à Geistlich, junto às operadoras de saúde através de congressos de OPMI, de conscientização dos auditores, justamente para isso. Alguns profissionais, eu acredito que deixem de realizar determinados movimentos já pensando em possíveis complicações. Complicações de tardias, por exemplo, instabilidade de maxila ou de mandíbula, mas aí você compromete o resultado. Se o paciente ele precisa de um avanço de 10 milímetros de mandíbula, não é 7 que vai resolver, nem 6, ele precisa chegar naquele ponto determinado para que eu consiga trazer ao meu paciente um resultado estético favorável dentro do que ele busca para a vida dele. Entendi. Eu pensei assim, uma situação de evitar a burocracia. Vou fazer aqui o mais simples. Não tem como criar atalho nessa situação. Pois é. Não tem. É muito perigoso. Atalhos são perigosíssimos dentro da cirurgia ortognática. Sim. Alguma coisa pode interferir nesse processo? Assim, tem potenciais contaminantes? Porque, pelo que a doutora falou, o material é tão bom que ele... Dos enxertos? Não. Muito difícil, né? O mesmo risco de infectar uma placa e parafuso ou da própria cirurgia infectar. Sim. Porque aí depende do metabolismo do paciente muito mais do que do material implantado. Veja, o material implantado ele é submetido a um controle muito rígido de segurança. Esterilização. Então, é praticamente nula. Eu não posso dizer que seja nula, mas é praticamente assim, muito baixo o risco de contaminação por conta de um implante posicionado dentro dos tecidos do paciente. Porque até ele chegar no sítio cirúrgico, ele foi submetido a muitos critérios de avaliação, realmente. Então, infectar é muito pouco provável. Depende muito mais do sistema imunológico do paciente, realmente. Perfeito.
Teu consultório, você recebe muitos pacientes de todos os lugares, né? Chega gente do interior, eu já vi algumas vezes, sou o paciente da Do doutora Gleice, Brasil, tá? de fora do Brasil. Então, já sei a resposta, né? A doutora já recebeu algum caso de um paciente que já foi operado, e a doutora olhou e falou, o erro aconteceu porque não foi utilizado o enxerto, ou nenhum, ou o enxerto correto. Já. Já recebeu. Já. E como que arruma isso? Normalmente eu recebo pela falta de utilização de enxerto. Pela falta de planejamento adequado. E, assim, ó, isso é muito importante. Eu atendi na semana passada uma paciente que veio para fazer uma perícia. Uhum. Eu, como terceira opinião, ela já tinha passado por uma banca e ela veio e me mostrou os exames. Eu falei, eu não quero saber o parecer desta junta, eu vou te dar o meu parecer em relação a tudo isso. Isento. Totalmente isento. O paciente precisa da deformidade, da cirurgia, ela tem uma deformidade grande. Mas se eu for operar essa paciente hoje com aquela inclinação dentária acentuada, se eu posso entregar 100%, posso não, eu devo entregar 100% de um resultado. Sem um planejamento adequado, eu vou entregar 50%, 40%. Então, a cirurgia, gente, ela não começa no centro cirúrgico. A cirurgia, ela começa no primeiro dia que o paciente pisa no meu consultório. Eu não estou falando para vocês que eu não tenha complicações e eu não tenho vergonha de falar isso, ao contrário da maioria dos profissionais. Faz parte do jogo, né? Mas as complicações, elas têm que ser aceitáveis dentro de uma média da literatura. Tudo que eu posso fazer que esteja ao meu alcance para trazer segurança para o meu paciente será feito. Então, o sucesso da cirurgia ortognática, ele se inicia na primeira consulta. Eu tenho que dar as instruções ao ortodontista do que eu preciso, da quantidade de movimentos, se eu vou extrair dentes ou não vou extrair dentes. Para aquele paciente, o que vai ser melhor para aquela face. Perfeito. É muito delicado esse assunto. Uma pergunta que veio na minha cabeça assim, se a pessoa é fumante, tem alguma relação ou com a ortognática ou especificamente com o enxerto, isso no sentido de atrapalhar o tratamento? Excelente pergunta. O cigarro, ele sobreaquece os tecidos. E, via de regra, altera o padrão cicatricial. Então, são pacientes que eu tenho muito mais fragilidade de tecido, um atraso no reparo tecidual, tanto da mucosa, do tecido mole, quanto do osso. Entendi. São pacientes que têm baixa oxigenação no sangue por conta da nicotina, dos agentes químicos do cigarro e da fumaça inalada. Faz parte do protocolo, quando a doutora está conversando com o paciente, de sinalizar isso? Sim. Antes, durante e depois? Sim. Se Embora que todo fumante, ele sabe, ele tem conhecimento do malefício do cigarro, né? Sim. E nessa caminhada de tantos anos aí operando, quantos anos? 20 anos? Por aí. 20 anos, né? Passando por tudo, já foi para fora do Brasil, já deu curso lá fora, que eu lembro. E um caso assim que te marcou bastante dessa transformação, ó, protocolo correto, planejamento legal, assim, tudo dentro do que a doutora estudou e se preparou. Um caso, teve algum que te marcou bastante, assim? Jader, todo paciente hoje que entra no meu consultório, ele deixa uma história nova na minha vida. Olha, e leva um pouco de uma história. Nenhum caso, eu não tenho como dizer que esse caso me chamou mais atenção ou outro. É lógico que existem casos que exigem um pouco mais da tua resiliência, da tua persistência na resolução. Complicações são muito marcantes. Minhas complicações são muito marcantes, né? Então, eu falo que a experiência do cirurgião, o diferencial do cirurgião é dizer, não vou te operar agora. Como eu fiz com essa moça, talvez ela não esteja satisfeita comigo hoje. Mas possivelmente ela me agradeça muito se ela decidir acatar aquilo que eu recomendei a ela. E se arrependa amargamente se não acatar. Sim, perfeito. Essa paciente e outros tantos, eu vou pedir para a doutora dizer se o meu raciocínio está correto, mas tem um impacto de saúde em fazer o procedimento, mas tem impacto emocional também? Muito, muito. Existem pacientes que têm realmente quadro de ansiedade potencializada, são os que tendem a fazer dismorfismo, que é não se reconhecer no espelho com um pouquinho mais de frequência. Então, existe um acompanhamento e uma
sugestão de encaminhamento psicológico e psiquiátrico, em alguns casos, de uma maneira muito efetiva. A doutora sente isso do pré-operatório para o pós? Sabe que isso é muito engraçado, Jader? Hoje é difícil me enganar com algum tipo de... E enganar não é no sentido de... É no sentido de previsibilidade. Hoje o paciente, ele entra, eu consigo já... Claro, né? São muitos anos observando o comportamento, estudando. Eu consigo entender e mapear esse paciente antecipadamente de como será o comportamento dele no pós-operatório. Entendi. Antecipadamente. Faz um mapeamento de perfil. Sim, de perfil de ansiedade, perfil psicológico, emocional, nutricional. Paciente que já chega muito acima do peso, muito inflamado, é o paciente que tende a ter uma recuperação mais delicada, mais edema. Hábitos, por exemplo, a ingestão de bebidas alcoólicas, alimentos inflamatórios. Pacientes que praticam exercícios físicos de rotina, estão bem hidratados, tendem a ter uma recuperação muito mais acelerada. Então, a recuperação cirúrgica, ela está diretamente proporcional ao estilo de vida da pessoa. Perfeito. Isso é muito importante, né? E é muito difícil a gente se livrar de vícios e hábitos, né? Então, eu falei o exemplo do paciente fumante porque, assim, eu não sou fumante, mas imagino que seja algo muito difícil. Então, tem que deixar muito claro para o paciente o pós dele, da recuperação, está muito atrelado a esses hábitos, né? E você sabe, Jader, que eu estava comentando isso ontem ainda, que nos centros cirúrgicos da vida, nessa rotina nossa tumultuada e corrida, eu ainda vejo muitos colegas, muitos cirurgiões que são completamente desligados do lado espiritual. E eu sinto que eu tenho ido na contramão de tudo isso, no entendimento de que eu sou só um ser humano tocando outro ser humano. Porque a partir do momento que eu tenho ciência de que eu preciso entregar o melhor de conhecimento, de material para aquele paciente, quanto mais controle de mente, fé, espiritualidade, independente da religião, mais facilitada é a travessia. Entendi. A jornada, ela fica muito abreviada, muito mais leve. É o copo meio cheio e meio vazio. Equilíbrio para tudo, né? Absolutamente. Perfeito. Muito profundo isso. Voltar um pouquinho, uns minutos atrás, a doutora falou de enxerto de qualidade. Posso afirmar que mesmo tendo registro na Anvisa, mesmo tendo estudos, existe algum tipo, assim, o profissional quer economizar, ou a fonte pagadora quer economizar. Existe um enxerto que tem uma qualidade inferior? E se existe, tem impacto negativo nesse tratamento? Posso ser bem aberta e bem franca? Hidroxiapatita. Não funciona. Hidroxiapatita esfarela, migra para dentro do seio, faz sinusopatia inflamatória de recorrência, não tem previsibilidade cirúrgica, não tem adaptabilidade, eu não consigo cortar e adaptar ao defeito ósseo e não tem estabilidade, ou seja, ela não fica posicionada no defeito que a gente originalmente adaptou. E por que é utilizado ainda? Custo. É barato. Material mais barato. Entendi. Eu imagino que em todas as áreas o que é mais barato não significa que é efetivo, né? Nem um pouco. Sim. E falando das carreiras, aí o pessoal que está chegando, o que diferencia? Porque a doutora tem um pensamento e um protocolo bem claro com relação ao uso do enxerto. Então, como a gente já percebeu, não são todos que têm. O que diferencia o profissional que tem esse pensamento do tipo certo, do momento certo, não devo utilizar naquele paciente, para um cirurgião que não sabe o que fazer? A experiência, a vivência, você aprender com os teus próprios erros, com as tuas próprias negligências e com a negligência dos outros. Então, são muitos anos, a gente acaba recebendo, interceptando muitos pacientes, muitas complicações, tratamento e manejo de muitas complicações de maneiras totalmente imprevisíveis, previsíveis. E isso te traz esse discernimento. Então, hoje eu prefiro perder um paciente em detrimento a fazer aquilo que eu não acredite que vá funcionar para a resolução daquele caso. Isso é muito justo. A cirurgia ortognática, ela não permite falta de estrutura e planejamento. Tem que começar desde a rotina da clínica até a entrega, a alta do paciente.
Então, jornada. você cirurgião que está nos acompanhando e quer entender um pouquinho dessa rotina da cirurgia ortognática, como funciona, a gente já está trazendo aqui, né, Jader, em primeira mão, um curso de formação e capacitação na cirurgia ortognática. Nós vamos trazer através do conteúdo da plataforma digital toda essa etapa de planejamento, de atendimento, solicitação de exames, manejo, conduta, toda ela de uma forma muito direta, objetiva, simplificada e aplicada de uma forma muito protocolar e segura para que você, cirurgião, possa replicar na sua realidade. Perfeito, é isso mesmo. Esse é o espírito aqui da Não Complica e a doutora já está em casa. E a doutora acha que esses profissionais que utilizam os enxertos, eles, por vezes, a gente falou do profissional que deixa de utilizar, mas existe um profissional que subutiliza? Por exemplo, olha, ali eu planejei o uso de 4 bloquinhos de enxerto, mas ele subutiliza por algum motivo, não sei qual. Uma vez de usar em excesso. O que a gente observa, infelizmente, né, é a sobre-solicitação, sobre-indicação de material, por razões financeiras, Sim. enfim, aí a gente não vai entrar nesse mérito, né? Não significa que está usando, ele pede muito, é isso? É, sobre-solicitação, isso é entendi. muito comum também, Entendi. tá? E aí a gente há que se ser muito razoável em relação à operadora também e a custos, né? O custo, ele é real e ele tem que ser muito ético. Então, eu não posso deixar de solicitar para os pacientes que eu preciso, mas também eu já cheguei a não utilizar material que foi liberado porque não havia necessidade naquela etapa cirúrgica. Olha só. Esse conteúdo do curso que foi gravado especificamente sobre enxertos para ortognática, ele ajuda o profissional a decidir o tipo de material, ele vai ajudar a esclarecer isso para o profissional e isso vai ter um impacto, né, importante para o paciente. Etapa por etapa. Nosso objetivo é trazer a vocês todo o manejo, a decisão, os desafios, trazer as complicações no principal intuito de evitar as complicações. O melhor profissional não é aquele que não tem a complicação, é aquele que tenta ao máximo possível evitar que ela aconteça. Certo. Esse curso ele é direcionado especificamente para aqueles que já estão prontos, formados, ou aquele profissional que de repente está no meio da especialização, ele também consegue somar? Super. É um profissional que já é dentista, já é formado, e ele está pensando, né, ele já está fazendo o curso de residência, ou já atua, já é formado na residência e não teve esse embasamento dentro da correção da deformidade facial. Esse é o público-alvo. Bacana. Eu sempre penso nisso. Hoje em dia, com a internet, com vídeos e Instagram, ajudar as pessoas a tomar as decisões corretas. Então, o profissional que pensa, se formou na odontologia e não sabe para qual caminho seguir, quando ele assistir o curso da doutora, ele vai ser ou implantodontista, ou vai fazer a parte de enxertia, ou ele vai ser bucomaxilo, porque você tem que ter uma segurança, né? Muito. E esses protocolos trazem segurança. A curva de aprendizado ela é muito longa e uma vez padronizada, ela facilita essa jornada, ela te deixa a jornada muito mais previsível do diagnóstico até a execução do planejamento. E isso se reverte em satisfação para o teu paciente. O paciente satisfeito, ele te indica a outros pacientes. Entendi. Então, em linhas gerais, doutora, consegue me dizer qual foi o intuito desse curso, dessa gravação? Hoje? Principal, dentro da enxertia? Uma puxada de orelha bem forte a quem está me ouvindo, auditor, operadora de saúde, tá? No sentido de prevenção de reoperações por negligência e falta de liberação de material adequado. E outro objetivo, padronização dentro da realidade possível e instrução, normatização do uso da enxertia a você, colega, que não utiliza e que tem complicações que poderiam ter sido evitadas pelo uso racional dos biomateriais. Perfeito. Olha, eu estou satisfeito com essa conversa, aprendi muito hoje. Queria agradecer a doutora Gleice, espero que você também tenha gostado, se sentido em casa. Gostou? Sempre. Bate-papo. Muito.
Muito obrigada. Então, que logo estamos aqui novamente. A doutora vai gravar a trilha completa de cirurgia ortognática e, assim, você já viu aqui como que vai ser. É um material perfeito, um material direto, não tem enrolação. É muito bom. A gente vai deixar novamente aqui o link para você conhecer a plataforma. Lá na plataforma, que o acesso é gratuito, você vai ver todos os cursos que estão disponíveis para venda. São cursos com um custo bem adequado. E a plataforma Não Complica isso, né? Aqui no bate-papo do Não Complicast, a gente desata esses nós, conversa, explica sobre qual é o intuito e traz profissionais aqui de ponta. Vocês viram o currículo, o gabarito do profissional que está trabalhando aqui com a gente. Para que tudo isso aconteça, a gente tem alguns apoios, né? A gente já falou no início, repito aqui para vocês, ter um software adequado na sua clínica é indispensável. Então, tá faltando CRM para converter paciente, para conseguir organizar a tua agenda, para converter em receita por conta de métodos de pagamento. Então, acesse aqui, ó, o QR Code da Capim, 50% de desconto eles estão dando, que é um valor já é acessível, vai ficar muito mais acessível aí para tua clínica, a gente sabe que hoje é muito importante. Então, acesse a Capim, conheça melhor essa ferramenta. No dia 26/5 agora, o Luiz Eduardo, que é nosso sócio da Não Complica, vai dar uma palestra muito legal lá na BO, Associação Brasileira de Odontologia aqui do Paraná. Um custo bem acessível, acho que é R$50. Para membros, eu acho que até é gratuito, né? Então, para os membros é gratuito, para quem não é membro da associação é R$50. Eu te digo, um valor muito bom para o tanto de informação que vai ser passada. Porque, com a mesma pegada aqui da Não Complica, é mostrar para vocês aquilo que realmente a gente entende que é importante. Doutora Gleice, mais uma vez, muito obrigado. Quer deixar um recado final? Passar suas redes? Eu estou à disposição para troca de experiências, resolução de dúvidas e, principalmente, o meu convite é a você, aluno que tem interesse em se aprofundar nos seus conhecimentos sobre a correção das deformidades faciais. Não complique e junte-se a nós, a plataforma do curso integral, do recebimento do paciente até a alta deste paciente. Perfeito. Pessoal, muito obrigado. Siga lá nas redes sociais do Não Complica. A gente tem Instagram, tem o nosso portal. E a gente tem muito prazer em construir, muito carinho por construir essa plataforma. A gente tem certeza que isso vai fazer a diferença na vida das pessoas. Então, não complica, hein? Até a próxima.